Bom, boa noite a Ok. todos. Obrigado pela presença aqui na nossa live. Hoje eu sou o Dr. Fábio, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório, e hoje nós vamos falar um pouco sobre câncer de tireoide. E quem vai estar discutindo aqui com a gente hoje é o meu amigo aqui, o Dr. Rafael Suzin, né, que está aqui com a gente. Boa noite, Rafael. Se apresenta aí, fala um pouquinho de você aí, para o pessoal te conhecer, por favor. Muito bem, meu nome é Rafael Suzin, trabalho aqui em Dourados, né, junto contigo, Fábio, na cirurgia de cabeça e pescoço. E hoje, então, como você mencionou, vamos conversar um pouco sobre o câncer de tireoide, né, que é uma das doenças mais comuns que o cirurgião de cabeça e pescoço trata. Uhum. Fala um pouquinho da tua especialidade, Rafael. O que é a cirurgia de cabeça e pescoço? A gente começar a falar de tireoide. Apresenta um pouquinho a tua especialidade aí. Bom, o cirurgião de cabeça e pescoço, então, ele trata das doenças, né, que ocorrem na região da cabeça e pescoço, exceto o sistema nervoso central, principalmente os tumores da boca, faringe, laringe, tireoide, como a gente está mencionando aqui, e também uma gama de tumores benignos, né? Não só câncer, que ocorrem nessa região, tá? Então, desde problemas congênitos, né, como cisto tireoglosso, cisto branquial, até mesmo as lesões, alguns tipos de lesões mais incomuns, tá? Basicamente, essa é a nossa especialidade. Legal. Bom, então, Rafael, vamos começar a falar do nosso tema hoje, né? A gente sabe que o câncer de tireoide está muito em voga hoje, né? Com o desenvolvimento aí da ultrassonografia, dos exames de imagem, nós estamos fazendo muito diagnóstico de câncer de tireoide, né? E ele passou a ser uma neoplasia muito comum, né? Então, vamos falar um pouquinho, acho que antes de entrar no câncer mesmo, vamos falar um pouquinho da glândula, né? Que as pessoas às vezes não sabem muito o que é a tireoide, né? Então, fala um pouquinho da tireoide para nós aí, Rafael, vamos lá. Muito bem, então a tireoide ela é responsável pela produção então de um hormônio muito importante que controla o metabolismo celular, basicamente, de todas as células do corpo. Esse hormônio ele é produzido nessa glândula, é um hormônio que no homem e na mulher é o mesmo, tá? Ele não tem diferença. E esse hormônio ele mencionei no metabolismo celular. Essa glândula é a região anterior do Ih, Rafael, tá meio ruim aí, pera um pouquinho. Tá cortando. Tá cortando o som. Tá Alô? conseguindo ouvir? Ouvimos uma parte, depois o som ficou ruim. O celular tá na rede de... Peraí que eu vou trocar aqui a conexão, só um segundo, Tá, peraí. porque ficou um pouquinho ruim. Tá me ouvindo claro agora? Melhorou bastante. Tá, então, como eu havia mencionado, é uma glândula que se localiza na região anterior do pescoço, um pouco abaixo da laringe, e ela por definição, então, uma glândula que secreta o hormônio que controla, então, o metabolismo celular, tá, Fábio? Basicamente, essa a função da glândula tireoide, tá? E a gente tem que comentar aqui, né, que todos nós temos a glândula tireoide, que ela é uma glândula muito importante, porque você vê muitas pessoas falando, eu tenho tireoide, né? Na verdade, as pessoas às vezes confundem a glândula com uma doença, né? Então, deixa eu claro aqui que é uma glândula que todos nós temos, né? E que ela é importantíssima para o nosso metabolismo, né? E acho que tirar esse mito aí de que, eu tenho tireoide, por isso que eu estou doente, né? Então, acho que é um dado importante.
Justamente, muito bem lembrado. A glândula, todas as pessoas possuem essa glândula, exceto quando ela não é formada, né? Uhum. Quando acontecem os casos de não formação. Que essa glândula, muitas vezes, ela desenvolve lesões tumorais, né? Que podem ser os nódulos benignos, que é a imensa maioria, e algumas vezes os nódulos malignos, né? Que é isso o tema da nossa conversa de hoje. Uhum. E nódulo de tireoide é uma coisa muito comum, né, Rafael? Muita gente tem nódulo de tireoide, né? E acho que é interessante a gente dizer que a maioria desses nódulos não são câncer, né? Eu acho que a gente podia começar diferenciando isso, né? Bom, pessoal, enquanto o Dr. Rafael está tentando dar uma melhorada na conexão, vou falando um pouquinho aqui da tireoide, né? Então, a tireoide é uma glândula que está localizada aqui na parte inferior do pescoço e ela regula o metabolismo do corpo. O metabolismo é a velocidade com que as nossas células trabalham no corpo. Então, esse hormônio, ele regula isso. Se ele tiver mais hormônio do que o normal, o nosso organismo acelera a velocidade. Se ele tiver menos hormônio que o normal, o organismo vai diminuir a velocidade. E essa é a diferença entre hiper e hipotireoidismo. Então eu vou aproveitar aqui para responder a pergunta da Elisângela Barboni, que colocou aqui. Boa noite. Quais são os principais indícios que a tireoide está desregulada? Então os principais sintomas é o quê? Se ela estiver produzindo pouco hormônio, a pessoa tiver hipotireoidismo, ela vai ter o quê? O metabolismo dela vai diminuir, então ela vai ter pouca fome, vai ter muito sono, vai sentir muito frio, vai comer pouco e vai engordar, tá? Porque ela não gasta energia, tem muito pouca vontade de fazer as coisas, se sente cansada por qualquer coisa, né? Então, esse é a característica do hipotireoidismo. E quando que a gente sabe que a tireoide está produzindo hormônios em excesso? Quando a tireoide ela acelera o metabolismo e passa o quê? A pessoa começa a ter, a comer pouco, a pessoa emagrece mesmo, a pessoa come muito e emagrece, a pessoa, como é que fala? Não sente sono, tem dificuldade para dormir, se torna agitada, extremamente estressada, né? Então essa é a característica do hipertireoidismo, né? Então é assim que a gente sabe se a tireoide está desregulada. Oi, Rafael, tudo bom? Olá, acho que agora deu certo. Agora tá bom. Não, é que teve uma pergunta perguntando quando que a gente sabe se a tireoide está desregulada. Eu falei um pouquinho dos sintomas do hiper e do hipotireoidismo aqui. Enquanto você estava regulando aí, eu fui respondendo uma pergunta aqui. Então vamos lá, Rafael. Vamos falar dos nódulos aí, né? A diferença, o que é nódulo de tireoide, o que é câncer de tireoide, acho que esse é uma coisa importante para a gente começar. Ok. Então, como a gente havia mencionado, a imensa maioria dos nódulos tireoidianos, eles são benignos, né? E esses nódulos, então, vêm muitas vezes até o consultório do cirurgião de cabeça e pescoço, endocrinologista e médicos, devido a um achado de exame ultrassonográfico. E então agora o que é importante, que entra a nossa parte da questão da diferenciação, né, Fábio? Pelo aspecto ultrassonográfico, tentar identificar se esse nódulo é suspeito para malignidade, né? Ou se esse nódulo tem algum aspecto celular, como você diz, de benigno, né? Então, é muito importante aí não só a questão ultrassonográfica, mas também a avaliação que a gente chama de citopatológica, que é feita através da punção e que aí entra o médico patologista. Uhum. Então, você estava comentando, antes da gente entrar nessa parte de punção, qual a porcentagem aí, mais ou menos, desses nódulos que acabam sendo câncer de tireoide? A porcentagem é muito baixa, né, Fábio? É uma porcentagem ainda bem muito, muito pequena. Então, varia entre os estudos a quantidade
de nódulos que são identificados como malignos, tá? Então, nas séries que se estudam, dependendo do país, da localização geográfica, você tem, assim, uma ampla variação da porcentagem, tá? Mas se diz que é em torno aí de 5% só desses nódulos que se apresentam como malignos, tá? Então, acho que essa é a nossa primeira grande dica, né? A primeira grande coisa que a gente tem que falar, né? Que as pessoas, quando tem um nódulo, descobrem que tem um nódulo na tireoide, não ficarem desesperadas, né? Porque a chance daquele nódulo ser câncer é muito menor do que ser as doenças benignas da tireoide, né? Sim, justamente. Né? Então, Rafael, muito bem. Esses nódulos de tireoide raramente dão sintomas, né? A pessoa acaba descobrindo isso num exame, né? Se ela esperar ter algum sintoma, ela não vai descobrir nódulos de tireoide, né, Rafael? Normalmente assim, os nódulos de tireoide, como a gente está conversando, eles são descobertos por rotina de exames, né? Eventualmente o paciente vai fazer um ultrassom de carótida ou um ultrassom da região cervical por outro motivo, e até mesmo exames hoje, como exames para diagnósticos avançados de câncer, ele acaba descobrindo o nódulo da tireoide. Então, esses nódulos, para se apresentarem fisicamente, a pessoa sentir que o nódulo está na região cervical, eles têm que estar já, de certa maneira, grandes, né? Então, o que se observa é que esses pacientes chegam com a queixa, então, de uma nodulosidade ou de um caroço no pescoço palpável, tá, Fábio? Mas isso não é a regra. A regra maior é o paciente descobrir antes um nódulo através de exames, tá? Então, quando o nódulo já é palpável ou já é visível no pescoço, é que ele já está um pouco maior, um pouco grande, digamos assim. Uhum. Legal. Bom, então, Rafael, vamos lá. Chega um paciente lá no teu consultório com ultrassom na mão, com nódulo de tireoide, né? Como que você orienta, o que você fala para o paciente, como que você conduz, como que a gente vai conduzir esse paciente, né? Sim, então a primeira questão é saber como que ele descobriu o nódulo, né? Como que foi descoberto esse nódulo. O segundo ponto importante é se ele tem sintomas desse nódulo, se ele tem algum sintoma que manifeste, como por exemplo, às vezes o paciente chega com um sintoma de desconforto ao deglutir, né? E isso pode ser um nódulo tireoidiano. Outra questão importante é a história familiar, Fábio. Se o paciente tem uma história familiar com nódulos de tireoide, isso aí a gente sabe que é mais frequente. Depois disso, partimos então para o exame físico, né? Tentar palpar a glândula se tem alguma alteração, né? E atualmente a maioria dos cirurgiões, assim, as pessoas que trabalham com tireoide, elas já chegam, né? Os pacientes chegam com ultrassom, ou senão a gente até acaba fazendo ultrassom mesmo no consultório para poder determinar quais são essas características. Então, mediante essa análise de a história clínica, o exame físico, o exame ultrassonográfico, né, nós vamos determinar se aquele nódulo deve ou não ser puncionado. Tá? A punção, então, é aquela agulhinha, né, que é colocada dentro do nódulo para coleta de material. Uhum. Aí, se você pede a punção, né, eu faço punção aspirativa, né, de tireoide, mas também tem colegas radiologistas que fazem a punção também diretamente. Eu costumo fazer junto com o colega radiologista, né, guiado por ultrassom, e a gente usa a agulhinha lá, que é uma agulha fina, né, precisamos do nome PAAF, né, que é punção aspirativa por agulha fina. A gente olha lá no ultrassom, coloca a agulha lá dentro do nódulo e aspira as células da tireoide, e vamos olhar e essas células vão para uma lâmina onde nós vamos analisar no laboratório de patologia se essas células, como são as características dessas células, né? Se essas células têm características benignas, se essas células têm características malignas, né? Ou mesmo
se tem características indeterminadas, né? Mas é a punção que vai determinar como vai se prosseguir com o acompanhamento desses pacientes. Justamente. E aí acho que vale a pena a gente comentar, né, Fábio? Acho que você pode falar com propriedade sobre isso, que é o exame, a punção é o exame de excelência, o exame que se determina realmente o que há naquele nódulo, né? E lembrando que é um exame que também deve ser muito bem executado, muito bem feito, porque ele pode incorrer assim até em erros diagnósticos, né? Então, eu até rebato a pergunta e gostaria que você falasse um pouco sobre essa análise dessa citologia, né? Para a gente determinar o que pode se encontrar, então, na punção desses nódulos. Então, a primeira coisa, né, que a gente orienta, né, é que a técnica da punção tem que ser bem feita, né? Porque você pode, muitas vezes, colocar agulha e não obter o material da tireoide, né? E aí você vai ter um laudo chamado inconclusivo, quer dizer, aquele laudo que só veio sangue, não veio célula, e aí você não consegue dar o diagnóstico, essa paciente tem que ser repuncionada. Então, quando você recebe um laudo escrito inconclusivo, tá? Classe 1, né? Chamado classe 1 de Bethesda, você tem que entender que aquilo não é o problema do laboratório, é o problema que o material não foi colhido adequadamente, por N motivos. Ou pode ser por uma falha técnica, pode ser porque a paciente dificultou, porque sentiu muita dor, ou teve alguma dificuldade ali. Né? Mas a partir do momento que você conseguiu o material adequado, né, o diagnóstico pode ser benigno, pode ser indeterminado, que é diferente né? E pode ser suspeito ou positivo para câncer, né? Então, se a gente olha lá e vê a célula toda bonitinha, pouca célula, muito colóide. Colóide é o material que as células da tireoide usam para produzir o hormônio, né? Então, você vê muito colóide, poucas células, sem atipias, você dá o diagnóstico benigno, né? Que a gente chama normalmente do bócio, né? Do nódulo colóide que a gente fala. E quando você claramente vê células atípicas, células com núcleos irregulares, com presença de alterações no núcleo celular e tal, aí você fala, isso aqui é suspeito, é positivo para câncer, né? E existe uma situação, apesar da punção ser o melhor exame, né? Ser o exame ouro para isso, ela ainda tem uma limitação, que são os indeterminados, que é aquilo que não tem a característica clássica de câncer, mas também não tem a característica clássica do benigno. E aí o patologista é obrigado a dar o diagnóstico de indeterminado, quer dizer, você não consegue, na punção, dizer se aquilo é uma lesão benigna ou não, né? E aí, baseado nisso, num desses 3 diagnósticos, que o Rafael vai seguir a conduta com o paciente. Né, Rafael? Justamente. Até teve uma pergunta aqui que eu vi passando rapidamente, é sobre a dor da punção, né? E mensurar a dor é sempre complicado, né, Fábio? Porque cada pessoa sente de uma maneira diferente, né? Eu, quando funciono também, eu já funcionei de várias maneiras, assim, com anestésico e sem anestésico, e eu vejo que a punção não diferencia muito você fazendo o botão anestésico ou não, sabe? Aquele colocando um pouco de anestésico local. Então, foi uma pergunta que foi feita. E, mediante, então, como a gente estava comentando, mediante o diagnóstico citopatológico é que se vai determinar se o paciente deve ou não ir para a cirurgia. Tá? Vale a pena lembrar que alguns casos de indeterminação, né, de casos indeterminados, a gente lança a mão de repetir essa punção. E mais assim, modernamente, até nós temos os testes genéticos que podem ajudar
a fazer o diagnóstico, né, Fábio? Uhum. Deixa eu só comentar isso daí, que ela perguntou da dor, né? Eu faço punção aspirativa aí há mais de quase 20 anos, né? E eu garanto, assim, que 80% dos pacientes relatam muito pouca dor, tá? 80%. E até saem surpresos achando que ia ser uma coisa muito pior do que foi, né? A grande maioria dos pacientes relatam que a dor é semelhante a uma coleta de sangue, a uma injeção, né? Sim. Agora, tem uns 20% aí que reclamam muito de dor. E aí vem dessa questão do limiar de dor de cada um. Pessoal, né? E até eu também não... A localização do nódulo também, né, Fábio? Sim. Dependendo Sim. da localização do nódulo na glândula, às vezes por dificuldade, por dificuldade técnica, pode doer mais, né, ou menos, dependendo disso. Sim. E eu também não costumo usar o anestésico, né? A glândula é muito próxima à pele e praticamente a anestesia é só na pele. E a pele você só vai sentir a primeira picada. Então, na verdade, eu também não vejo diferença fazer anestésico ou não. E eu tenho feito as punções também de tireoide sem usar o anestésico. Eu também sigo a mesma linha que a sua. Então, Rafael, vamos falar aí. Então, a pessoa chegou lá, o que você faz se aquele nódulo, se vier o diagnóstico benigno, se vier o diagnóstico indeterminado, se vier maligno? Como que você conduz aí, como que você orienta os pacientes? Tá. Acho que é importante a gente ver, né, no nódulo benigno, puramente benigno, que nós temos que avaliar o tamanho também desse nódulo e se ele está tendo sintomas, né, para o paciente ou não, tá? Esse é o primeiro ponto. O nódulo benigno ele pode ser perfeitamente acompanhado, desde que estabelecido alguns critérios, né, importantes. E já os nódulos malignos, então, nós temos que fazer uma junção aí de fatores importantes. Então, o tamanho desse nódulo maligno, né, no caso pela citologia, o tamanho dele, a localização e também se observarmos se há ou não gânglios, né, os linfonodos próximos, isso tudo interfere até na nossa conduta cirúrgica, tá? Como mencionado, a gente tem os casos de tumores que estão sendo diagnosticados mais precocemente. Os tumores avançados da tireoide, eles são mais incomuns, tá? Mas dependendo de cada caso, o médico pode complementar com mais exames, né? Podendo até fazer ressonância e tomografias para determinar qual tipo de cirurgia tem que ser feita. Tá, Fábio? Então, acho que, graças a Deus, a imensa maioria dos nódulos vem com um diagnóstico já mais precoce, não são descobertos tardiamente, e aí se procede ao procedimento, se faz o procedimento cirúrgico. Só um comentário aqui, ó. A Li Martelli falou assim: oi, doutor Rafael, um prazer enorme assistir sua live, muito importante este assunto. Aí aqui, ó. A Elisângela Barboni pergunta: após o tratamento, o câncer de tireoide pode voltar? Quer deixar para responder mais para o final essa ou já vamos responder aqui agora? Vamos deixar um pouquinho mais para frente? Tá, então vamos. A gente guarda aí essa pergunta. E aqui ó, a Mayara Padilha aqui falando se os sintomas aparecem quando o caso já está grave, que a gente falou dos sintomas, né? Aí depende, né, Rafael? Não é uma coisa direta, né? Não, depende muito da localização do nódulo, né? Porque a glândula, se o tumor se localizar mais anteriormente à glândula, vai ser mais fácil de palpar, né? Já se for na parte mais posterior dela, ele vai aparecer mais tardiamente. E também tem fatores, né, como a composição corporal, o peso até do paciente, o tanto de gordura que tem, se o pescoço é mais longo, se é mais fino, né, tudo isso influencia também né? Ok, aqui a Li Martelli daqui fazendo uma pergunta agora. Quando se é diagnosticado um nódulo com característica benigna, esse nódulo pode fazer a tireoide perder a sua função e ter que tomar remédio?
Aí são duas coisas distintas, né, Fábio? Sim. O nódulo tiroidiano, normalmente ele não faz a glândula perder a função, mas já os processos de tireoidite, que seria as tireoidites autoimunes, tireoidite de Hashimoto, que é a mais comum causa do hipotireoidismo, né? Mas o nódulo em si não faz a glândula perder sua função. Tanto é que a maioria das pessoas que tem nódulo na tireoide não tem alteração de função dela. Tá? O mesmo vale para câncer de tireoide. O paciente muitas vezes chega dizendo, poxa, mas não apareceu nada no exame de sangue. É porque normalmente a taxa hormonal está bem, está normal, ela não sofre alteração. Tá? Legal. Bom, então, Rafael, e aí? Né? Veio o diagnóstico de câncer de tireoide, né? Aí como que você conduz esse paciente, né? Como é que é essa cirurgia, né? Sempre que vem o diagnóstico tem que fazer a cirurgia, como que aí daí para frente, essa conduta aí? Salvo raríssimos casos, né, Fábio, como a gente tem os carcinomas muito pequenos de tireoide, os microcarcinomas, que são tumores bastante pequenos, menores de 1 centímetro, e dependendo da localização, você pode até acompanhar, tá? Pode ser acompanhado. Agora, a maioria deles são operados. O que vai variar, como eu mencionei, é o que a gente chama de estadiamento, é você saber qual o tamanho daquele tumor, se ele já está, assim, digamos, invadindo outras estruturas ou não, além da glândula, se está muito perto da cápsula da glândula, se está perto da musculatura, da traqueia, do esôfago. Então isso serve para você planejar o procedimento, tá? Como disse, a maioria deles não acontece isso. E a cirurgia em si, falando um pouquinho mais dela, o paciente normalmente interna no mesmo dia que vai fazer a cirurgia, tá? Mediante uma avaliação pré-operatória, né, com um cardiologista, alguns exames que são importantes. E também gostaria de lembrar que muitas vezes o cirurgião pede a avaliação do patologista em sala para fazer, então, a definição se realmente aquilo confirma que é um tumor maligno ou não, que nós chamamos de congelação, né? E também para avaliar margens, né, se o tumor foi totalmente retirado ou não, né, para avaliar se há suspeita ou não de linfonodos próximos à tireoide que podem estar comprometidos. Tá? Então, basicamente são esses passos que são seguidos até o momento da cirurgia. E aí você falou do exame intraoperatório de congelação, né? Eu volto à cena de novo, né? Sim. E aí o patologista que vai lá no centro cirúrgico, né? Vou lá com uma mala enorme, né? Levo praticamente um laboratório lá no um mini laboratório, né? E a gente vai fazer o exame que a gente faz no laboratório de uma forma rápida dentro do centro cirúrgico, né? E aí o Rafael tira lá o nódulo da tireoide, o lobo da tireoide, eu olho aquele nódulo, faço um exame rápido que leva em torno de 15 minutos, em média, né? Enquanto o paciente está lá aberto, para poder confirmar para o Rafael que tipo de tumor é aquele, se realmente é maligno, se ele está infiltrando alguma coisa a mais ou não, e para ele poder tomar a conduta durante a cirurgia, né? E ele chama congelação porque a gente congela o material, né? Para a gente poder tirar uma lâmina muito fina aqui no laboratório, a gente tem que ter esse tecido endurecido, né? Aqui no laboratório a gente usa parafina. A parafina demora para a gente poder usar. Então, como que a gente pode fazer um corte para você conseguir ver a célula no microscópio de uma forma rápida? Usando gelo, congelação, né? Por isso chama exame intraoperatório de congelação. Você congela o material para você conseguir olhar. E aí eu falo para o Rafael, olha, é benigno, não, é maligno, tirou a lesão inteira, tá? E aí, baseado no que eu falar, o Rafael vai concluir a cirurgia, né?
Isso é tão importante, Fábio, a questão do patologista, porque às vezes a gente se surpreende, né, com lesões bem pequenas que fazem invasão de estruturas que estão próximas à glândula. Então, essa tua análise de congelação, ela é fundamental para que eu possa decidir o que tem que ser realizado na hora. Tá? E não é incomum também nós encontrarmos até na cirurgia gânglios, né, os linfonodos, que são a disseminação que nós chamamos loco-regional, que são a disseminação do câncer próximo também à tireoide, mas que já são considerados metástases, né? Então, tudo isso é importante mencionar da questão cirúrgica. Legal. Aí, já aproveitando aqui, vamos ver umas perguntas aqui que já tem a ver bastante com o que a gente comentou agora aqui. Deixa eu pegar aqui. Primeiro aqui, doutor, quando se faz a retirada da tireoide, é preciso repor hormônio? Sim, a maioria das pessoas que retiram, se retirar toda a glândula tireoide, sim, é imprescindível a reposição hormonal. Quando se faz a retirada parcial da glândula, a maioria das pessoas vai precisar repor também uma parte do hormônio. Existem algumas que podem viver com apenas metade da glândula e ela produzir hormônio de maneira adequada. Mas isso não é a regra, né, Fábio? A regra é que depois da retirada, mesmo que parcial, tenha que fazer uma reposição do hormônio tiroidiano. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui, tem mais um comentário, deixa eu pegar aqui antes dessa pergunta, aqui tem um comentário aqui que acho que é legal a gente fazer. A Lu Valençoelhos falou assim que ele, referindo a você, né, conduz com muita atenção e carinho os pacientes, ele e todos da equipe foi muito bem tratado e cuidada, sempre costumo dizer que eles são meus anjos da guarda, então tá te elogiando. Obrigado. Tá? Luciene, Quem tá mandando... Obrigado, quem está mandando uma boa noite para a gente aqui é o Ademir Baeno, fonoaudiólogo, e o seu colega aí de cirurgia, o Luiz Cacetari, também está aqui com a gente. Boa noite, Ademir, né? Boa noite, Luiz, também. Tá? Bom ter vocês. Então, vamos lá. E aí aqui... Bom, vamos falar um pouco da cirurgia, né, Rafael? É uma cirurgia hoje muito tranquila, assim, né? Fazendo com um cirurgião experiente, que tem uma boa formação, é uma cirurgia muito tranquila, né? Os pacientes saem muito bem da cirurgia, com poucas complicações, né? Queria falar um pouquinho disso, né? De como é essa cirurgia para o pessoal, que eles morrem de medo de fazer uma cirurgia. Isso é muito importante, assim, então, desde o princípio, os cirurgiões que operavam, eles não eram tão especializados como a gente tem hoje na cabeça e pescoço, que se opera muito, né, esses tipos de problemas da tireoide, e antigamente se tinham muito mais complicações, Fábio. Tá? As duas delas mais importantes que ocorriam e ocorrem menos frequentemente estão relacionadas à questão das paratireoides, né, que são glândulas que estão muito próximas à tireoide, atrás da tireoide, digamos assim, e que podem sofrer com a cirurgia, deixando de produzir o hormônio, o paratormônio que regula o cálcio. Tá? Isso é um ponto importante que a gente tem que mencionar. Que, na verdade, hoje, para quem opera, é um ponto crítico, é a questão da paratireoide e a regulação do cálcio, que é o que essa glândula faz. Menos frequentemente existe a questão da voz, porque atrás da glândula também passa um nervo muito importante que faz a musculatura da laringe mexer. Tá? Que é o nervo laringeal recorrente. Então, esse nervo ele pode ser, por manipulação, né, ele pode sofrer uma alteração de sua função. Tá? Isso leva o paciente a ter um quadro de dificuldade de falar nos primeiros dias ou a voz um pouco mais rouca, mas que ao longo dos dias vai melhorando, tá, Fábio? Isso aí
é uma coisa que são as duas questões principais, né, da cirurgia da glândula tireoide. E a rotina o paciente opera, tá, e no dia seguinte ele vai para casa, ele fica mais ou menos 24 horas internado, tá? Até o Ademir comentou aqui que é comum a questão das paralisias. Sim, é mais comum principalmente nos casos de câncer de tireoide, que tem que se manipular muito o nervo, né? Porque tem que se retirar completamente a glândula, tá? É menos comum nos casos de cirurgia benigna da tireoide, que você consegue fazer uma cirurgia menos agressiva, tá? Então, mas assim, hoje dispomos de meios de monitorização do nervo, né? Os pacientes podem também, eu falei da paratireoide, esses pacientes, eles têm uma monitorização também do valor do hormônio, do paratormônio, no pós-operatório imediato e nos dias subsequentes. Então, assim, comparativamente a 30, 40 anos atrás, a técnica cirúrgica, ela evoluiu bastante, ela melhorou muito. Uhum. Legal. Rafael, eu acho que uma coisa que a gente tem que falar aqui, né, que acho que a gente não falou ainda, que é o seguinte, né, que o pessoal fala em câncer, a pessoa acha que vai morrer, né? Eu tenho câncer e eu vou morrer, né? Eu acho que a gente tem que falar, né, o quanto que a maioria dos cânceres de tireoide são mais bonzinhos, né? Eles não são tão ruins assim, né? E que o diagnóstico de câncer, na grande maioria desses pacientes, eles se curam, né? Eu acho que isso é importante da gente comentar. Muito importante, e a palavra câncer, assim, de uma maneira genérica, ela deixa a pessoa muito apreensiva, né, Fábio, em relação ao diagnóstico. Porém, o que a gente chama de prognóstico, ou seja, a cura desses pacientes que têm tumores malignos da tireoide é extremamente elevada, mesmo naqueles tumores que são relativamente grandes, tá? É óbvio que existem tumores da tireoide muito mais agressivos, mas são extremamente raros, né? A gente tem aí 95%, 97% de tumores que têm um excelente resultado pós-operatório, os pacientes vivem normalmente, né? E sem risco de morte, de óbito, né? Uhum. Tá. Deixa eu... Ok. Aí estão perguntando, Rafael, sobre a iodoterapia aqui. Duas pessoas que já comentaram sobre a iodoterapia. Estão perguntando se tem sempre que fazer, se todo mundo que opera tireoide tem que fazer. Fala um pouquinho da iodoterapia aí, pessoal. Resumidamente, a iodoterapia ela é uma dose, né, de uma radiação guiada, digamos assim, pelo isótopo que é o iodo, tá? Atualmente, então, nós temos assim cada dia menos se usa o iodo como um tratamento complementar aos tumores da tireoide. Alguns casos, sim, nós indicamos o tratamento complementar com iodo radioativo e essa dose é variável, não é uma dose fixa, tá? Então, quem vai decidir isso é o médico assistente junto com o médico nuclear. O iodo radioativo, ele é feito normalmente com uma dosagem só, também no pós-operatório, dependendo dos achados que nós tivermos aí patológicos, ou seja, o estadiamento do tumor, se há ou não linfonodos, se esse tumor era grande ou tinha invasão de cápsula ou outras estruturas. Então, o iodo, ele é um tratamento complementar, mas que tem sua indicação e não, cada dia mais tem se diminuído a indicação dele, tá? Deixa eu dar uma explicadinha aqui, num detalhe, né? A gente tem que lembrar que a tireoide é o único órgão do corpo que usa iodo, né? Isso. Que usa iodo. São as únicas células do corpo que usam iodo, é a tireoide. Então, como que funciona, né, essa técnica do iodo radioativo, né? Então você deixa esse paciente sem iodo, você tira o iodo da dieta dele, deixa aquela tireoide louca por iodo.
tá certo? Isso. Então, aí, se sobrou umas celulinhas, você tirou a tireoide do paciente, o paciente não tem mais a tireoide, mas vamos dizer que sobrou uma célula, algumas células de câncer espalhadas ali no sangue, no linfonodo, em algum lugar. Então, você tira o iodo, aquela célula fica maluca por iodo, mesmo a célula maligna fica louca por iodo. E aí, você, em vez de dar o iodo normal, você dá um iodo radioativo. E na hora que aquela célula pega esse iodo radioativo, ela morre. Então, por isso que nós falamos de radioterapia, né, extremamente guiada, porque é a única célula que vai captar, né, que vai captar esse iodo com radiação, porque o restante dele vai acabar saindo na urina, né, na urina e nas fezes, e essa célula, então, que está ali presente ainda, ela vai morrer, né, por uma dose dessa radiação. Tá. Deixa eu só agradecer aqui a presença de mais alguns colegas aqui, a doutora Letícia Catelão, oftalmo, o doutor Marcos Canteiro, cirurgião, né? Cirurgião cardíaco, a Silmara, né? O intensivista, minha esposa também está aqui. Então temos alguns colegas médicos aqui acompanhando a gente, tá? A joia, excelente. Deixa eu pegar aqui, ó, mais alguns comentários e mais algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui que a... Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui, que é uma pergunta que eu achei interessante. Cadê a pergunta aqui, né? Que ela comenta assim que os ginecologistas sempre pedem exames de tireoide para avaliar a tireoide, mas ela nunca viu o urologista pedir exame de tireoide para homem, né? Então, vamos comentar um pouquinho, né, a frequência desses nódulos em homens e mulheres. Eu acho que é interessante a gente falar disso, né? A frequência, ela é muito maior realmente em mulheres, né? Isso é sabido. Os nódulos de homens, a gente tem um pouco mais de cuidado quando vai avaliar, porque a frequência desses nódulos é menor. De uma maneira geral, Fábio, hoje em dia existe até uma briga ou assim, uma ampla discussão, porque não é indicado o rastreamento ativo, digamos assim, de fazer em todos os pacientes ultrassom de tireoide. Isso não é um procedimento que a gente diz que é proscrito, que não deve ser feito, sabe? Mas, em casos que a família tem já histórico, né, de nódulos tireoidianos, ou que tem alguma alteração que o médico assistente, o ginecologista, ou quem estiver acompanhando achar que por bem fazer, é o que se tem observado hoje. Mas não é a conduta, não é a regra pedir exame de tireoide para triagem de nódulos, tá? Isso não é o habitual, tá? Legal, ó. A Michele Inocêncio aqui falando, Dr. Rafael Suzin, melhor médico de cabeça e pescoço de Dourados, que o Rafa... Não deixa o Luiz escutar isso. Luiz sabe. Luiz sabe. Assim vai ser tudo muito humano, trata trata os pacientes com muito amor e dedicação, tá? Tá me dando um abraço. Obrigado, muito obrigado. Um abraço. Quero dar um abraço aqui, na Vanessa também, que está vendo nossa live aí, que ela tem um canal só sobre tumores de parótida também, que é bem interessante. Tá? Já conversei com ela sobre isso. Eu vi que estava escrito parótida, que eu não estava entendendo. Legal. Ótimo. Aqui, a Elisângela Barbone de novo. Tem algumas restrições de alimentação no pós-operatório? Não, o pós-operatório não tem restrições, exceto porque há um desconforto nos primeiros dias na região para deglutir, né? Então, você não vai comer alimentos muito sólidos, muito grandes, né? Vai comer uma dieta assim, um pouco mais, digamos, mais pastosa, para não incomodar tanto. Mas tem muitos pacientes que saem comendo de tudo, não tem nenhuma restrição não, em relação a isso da cirurgia. Ó, a Valnei Carlos Macena, eu operei com o Dr. Rafael, é admirável a atenção desse médico, excelente profissional. Tá bom. Muito obrigado, Valnei, muito obrigado. Estão te elogiando bastante aqui, tá? Bom, Rafael, então eu acho assim, tá? O paciente fez a cirurgia,
né? Como que é a vida desse paciente pós-cirúrgico, né? Ele volta à vida normal? Como que é hoje isso, né? Que as pessoas morrem de medo, tirou uma glândula, como é que eu vou viver? Como é que vai ser a minha vida, né? Como que é a vida desses pacientes pós a cirurgia de tiroidectomia? É bem interessante porque logo no pós-operatório imediato, o paciente que retira a glândula, ele inicia o tratamento, a reposição do hormônio tiroidiano, né? Então, logo em seguida a cirurgia, né, que sai do hospital já com a prescrição do medicamento. Então, o paciente não tem déficit na questão da reposição, e depois o endocrinologista, junto com o cirurgião de cabeça e pescoço, vai fazer um ajuste adequado dessa dose, que é diferente, né, o ajuste da dose nos casos operados por câncer, dos casos operados por doença benigna, tá? Isso tem uma pequena diferença. Mas tão logo o paciente se recupere da cirurgia, do quadro de dor, assim, na região de edema, que seria o inchaço, ele volta a ter uma vida completamente normal. Tanto é que a gente comenta sempre que a reposição desse hormônio ela é completamente fisiológica, né, Fábio? Ela não obedece, esse hormônio ele é um hormônio que fica por longo período no organismo, ele não obedece um ritmo, digamos assim, circadiano, de noite, dia, ou depende do que come ou que não come. Então ele é um hormônio que permanece longo período circulando, e o paciente tem uma vida completamente normal, tá? E lembrando ainda também que o paciente, a maioria dos pacientes que tomam um hormônio tiroidiano não são porque operaram da tireoide, é porque a glândula entra numa deficiência de função, né? Como a gente comentou lá no começo. Então, esses pacientes eles têm um déficit de produção de hormônio e tem que fazer o uso da levotiroxina para poder ter um metabolismo normal. Uhum. Deixa eu só fazer um comentário aqui que eu acho importante, né? Que após a cirurgia, né, essa peça cirúrgica, né, que foi tirada, ela tem que ser avaliada no laboratório de patologia também, né? Porque vai ser nessa avaliação que a gente vai poder dizer o tamanho do nódulo, o quanto que ele invade, se tem linfonodo alterado ou não, né? Porque não é simplesmente para diagnóstico, né? Eu até estou colocando isso porque essa semana teve uma situação até interessante aqui, não foi com tireoide, foi com próstata, mas eu acho que vale a pena para as pessoas ouvirem isso, né? Que o paciente ligou aqui falando, mas por que vai analisar essa pessoa? Eu já sei que eu tenho câncer, o médico já sabe que eu tenho câncer, para que tem que fazer esse exame de novo? Né? Então, eu acho que é importante até falar isso também, né? Para que a pessoa entenda que essa peça tem que ser avaliada pelo patologista também, né, Rafael? Porque há uma análise muito mais detalhada, né, Fábio, do que é feita. Na hora se faz uma análise importante, mas no pós, algumas nuances que você tem em relação ao diagnóstico são muito importantes até para que a gente possa planejar o tratamento, né, mais adequado no pós-operatório. Então, o que eu sempre falo, assim, ultimamente, Fábio, é que o tratamento dos tumores, de uma maneira geral, cada dia mais ele é individualizado, né? Ele é muito individualizado a ponto de você hoje ter até as questões dos marcadores tumorais que nós utilizamos para saber se aquele tumor é de uma linhagem até mais agressiva ou não. Então, essa segunda análise é muito importante. Muitas vezes a gente, como eu mencionei antes, a gente faz novamente até a análise genética desse tumor para poder determinar o que vai ser feito num tratamento, num segundo tratamento desse paciente, tá? Uhum. E vamos responder aquela pergunta que ficou para trás lá, né? O câncer de tireoide pode voltar depois do tratamento? Essa é uma pergunta importante e a gente sabe que sim. Tanto é que, às vezes, o paciente passa 5 anos de pós-operatório, que é mais ou menos a regra geral, e ele quer ter alta, né? Só que, como é um tipo de tumor que tem uma progressão muito lenta, normalmente a gente acompanha esses pacientes a vida toda.
né? Então ele pode voltar sim. A maioria dos pacientes que têm câncer de tireoide, ele acaba voltando na região do pescoço, tá? Na questão dos linfonodos, né? Na região cervical. Mas existem casos, né, que pode haver essa metástase no pulmão e também em ossos. Então, assim, o paciente que operou de câncer de tireoide não é para ficar preocupado, mas é um paciente que precisa ter acompanhamento por longo período, tá? Mesmo porque, né, Fábio, o metabolismo também acaba mudando e muitas vezes a reposição do hormônio que você faz com uma determinada idade, você não vai fazer depois com outra, né, com a idade mais avançada. Vai depender também se você está mais gordinho, se você está magro, se faz muito exercício, se não faz. Então, nesse ponto, o paciente acaba fazendo um segmento sempre a longo prazo, tá? Uhum. Bom, pessoal, estamos chegando no final da nossa live, já aqui nos últimos minutos aqui da nossa live, né? Acho que a gente conseguiu transmitir bastante informação aí. Eu quero primeiro dar um oi aqui para minha filha Isadora, que mandou um oi aqui. Ela sempre gosta que eu fale um oi para ela. Oi, Isadora. Oi, Lucas. Papai está aqui. Gosto que vocês assistem aí. Então é o seguinte, né? Eu queria aqui dizer que, primeiro, que essa live ela vai ficar gravada lá no IGTV, no Instagram, e também no nosso canal do YouTube, no canal do Laboratório Artemis. Então, quem não conseguiu assistir a live inteira, quiser ouvir o que perdeu, né, que muita gente entrou depois, a nossa live vai estar lá disponível. Então, assistam lá e divulguem, por favor. A gente tem várias lives já lá no nosso canal do YouTube. Essa aqui, se não me engano, é a 25ª live que a gente está fazendo. Então, tem vários temas interessantes, então podem procurar lá. Que a gente que promove aqui é o Artemis Laboratório, né? Nós somos um laboratório que hoje a gente faz toda a parte dos exames relacionados à tireoide, tanto a parte da punção, eu realizo a punção, tanto lá na Clínica Santa Maria, quanto aqui no Instituto Radiológico da Grande Dourados, aqui no PACS. Faço a leitura das lâminas, faço o exame intraoperatório de congelação, faço os exames anatomopatológicos, e a gente também está trabalhando agora com a parte dos exames de sangue, também de avaliação da tireoide e tal, né? Então, se vocês precisarem de alguma coisa, o Artemis Laboratório está aqui na Hilda Bergo Duarte, esquina com a João Vicente Ferreira, ao lado do Pax Primavera. Temos aqui estacionamento, temos acessibilidade, o laboratório está aqui à disposição para poder receber vocês, tá? Rafael, por favor, fale aí um pouquinho aonde vai estar o teu consultório, se alguém quiser te procurar, aonde que te encontra, tá? Porque deve ter muita gente, às vezes, aí que gostaria de te procurar. Bom, eu atendo próximo ao Colégio Imaculada, na Oncoclínica. É um local de referência aqui para gente que faz os atendimentos nessa área e também na parte oncológica. E quando tiver, né, alguma dúvida ou tiver alguma questão relacionada a isso, eu fico à disposição, tá? Tem também, tenho agora, eu não tinha, mas abri o canal aí, o Instagram, o Facebook também, para que o pessoal possa conversar. E eu tento responder sempre que possível. Às vezes demoro, mas eu respondo. Uhum. Aqui, só uma coisa, a Ali Martelli está perguntando aqui, e o LAPAC, acho que ela não está sabendo, talvez ela ficou na dúvida, assim, eu realmente trabalhei no laboratório LAPAC durante 15 anos, fui diretor técnico lá por quase 10 anos, né, onde trabalhei lá e deixei muitos amigos lá, mas faz um ano já que eu me desliguei do LAPAC e hoje montei o meu laboratório, que é o Artemis. Então, às vezes as pessoas ainda não sabem, né, que eu mudei, mas realmente trabalhei no LAPAC e fui diretor lá por muitos anos, tá? Então, para a gente encerrar aqui hoje, né, semana que vem, nesse mesmo horário, nós vamos ter uma live, nós vamos fugir
Não, vai ser uma live bem diferente. Nós estamos no outubro, nossa, estou querendo adiantar a coisa. Nós estamos no Agosto Lilás, né? Que é um mês que fala sobre o combate à violência contra a mulher, né? Então, na semana que vem, né, o Pablo aqui, que é o nosso biomédico, ele vai estar conversando com o pessoal aí, o pessoal que trabalha com os direitos, né, da mulher, desse negócio da violência. Então vai ser um tema bem interessante e que a gente vai discutir semana que vem. Então não percam, tá? É um tema bem interessante e que a gente vai abordar aqui na nossa próxima live, tá? Valeu. Então, pois não, Rafael? Deixo, então, também minha boa noite a todos. Espero ter contribuído aí para o conhecimento, né, do pessoal. Tem muita coisa para se falar de tireoide, é um pouco tempo, mas com certeza voltaremos a conversar, né, Fábio? Com certeza, com certeza. Espero que essa seja a primeira de várias vezes que você possa vir aqui falar para esse público todo aqui sobre temas importantes como esse. Então, pessoal, muito obrigado. Rafael, muito obrigado. A audiência hoje foi grande, teve bastante gente, muita participação, muita pergunta. Fico muito contente com a participação de vocês. Então, obrigado a todos, tá? Uma boa noite. Valeu, boa noite. Até mais. Valeu. Então tá, um abraço, tchau.